Hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos, não um pouquinho, mas tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração de visão para a nossa igreja, né, para essa igreja aqui, como pastor responsável por conduzir esse rebanho nos caminhos do Senhor Jesus. Tudo isso que nós vamos ver, conversar, meditar, está amplamente embasado na palavra de Deus. Aqui eu não vou citar todos os versículos que estão em conta, porque senão nós não conseguimos caminhar, né? Mas eu quero brevemente nós passarmos por isso, porque eu não quero deixar de nós termos a exposição bíblica que nos é tão cara, né, nesse púlpito e da minha visão ministerial. Então nós queremos meditar ainda no texto de Mateus, iniciando uma pequena série, pensando nas parábolas de Jesus, como Jesus fala a respeito de alguns mistérios do reino de Deus, né? Mas eu gostaria de compartilhar essas questões que nos direcionarão, né, ao longo desse ano e ao longo, se assim Deus nos permitir, de alguns bons anos, e quem sabe, né? E creio que assim será, porque aqui não tem nada de inovação, mas muito pelo contrário, nós olharmos o que Deus espera de nós como igreja e seguirmos naquilo que Ele colocou na sua palavra que nós devemos ser, seguirmos firmes, né, com essa visão clara daquilo que nós devemos rumar como igreja. Deixa eu pegar um copinho aqui. Eu dei um nome a esse pequeno guia nosso de bases ministeriais. Isso aqui não é para ser como se fosse uma empresa. Igreja não é empresa, irmãos, né? Igreja é a agência do reino. Deus que guia a igreja, os resultados também vêm da parte dele. O que ele nos manda é ser fiel. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos ordenou na sua palavra. Então não é inventar, não é fazer nada que Deus não nos pediu fazer. Pregar o evangelho, né, viver igreja. Então o nome desse documento aqui, Bases Ministeriais. Então vamos lá. Definição, o que é uma igreja local? Nós precisamos partir disso aqui. O que é uma igreja local? A PIB de Passo Fundo é uma igreja, faz parte da igreja do Senhor Jesus, essa igreja que é composta de todos os santos, de todas as eras, e nós podemos falar da igreja de todas as igrejas verdadeiras que amam o Senhor Jesus e são fiéis e reconhecem Ele como o Senhor da sua vida, né? Nós não estamos aqui para advogar que a PIB é a única igreja verdadeira. Existem outras igrejas sérias, verdadeiras, igrejas saudáveis. Mas Deus nos colocou aqui como esse pequeno rebanho para nós, então, como ajuntamento desses santos, servirmos a Ele com fidelidade. Então, o que é uma igreja local? Igreja local não é um evento, não é um lugar, embora a gente fale, né? Eu vou lá na igreja, né? Qual que é a sua igreja? A minha igreja é a PIB. Mas a igreja ela não é um local, ela não é um evento, a igreja é um povo, tá? Então, ainda que nós não estejamos aqui todos os dias da semana, nós continuamos vivendo como igreja, nas nossas relações uns com os outros. Deve ser assim. O congregar, ele extrapola o domingo. É a vida de comunhão dos santos, tá? Então, igreja é um povo, uma comunidade de discípulos de Jesus regenerados, ou seja, que passaram pelo novo nascimento, e batizados, que se reúnem regularmente para exaltar a glória de Deus, sob a autoridade da sua palavra, zelando uns pelos outros, através da pregação da palavra e administração das ordenanças bíblicas, batismo e ceia. Então, Deus
nos deu essa responsabilidade de zelarmos uns pelos outros, de cuidarmos uns dos outros, de vivermos o evangelho em comunidade, e ele nos entregou, então, a administração dessas ordenanças, que nós não podemos banalizar. Elas são importantes, são questões visíveis do evangelho. Tá? Isso é uma igreja. Qual que é o propósito e a missão? Por que nós existimos como igreja local? Por que a PIB existe aqui nesse lugar, em Passo Fundo? Ou seja, por que eu e você existimos nesse lugar? Por que Deus nos plantou aqui? Lembre, igreja não é a placa, é você e eu. É cada um de nós. Existimos para glorificar a Deus, ajudando-nos uns aos outros a viver como discípulos do Senhor Jesus. E anunciando o evangelho do reino às pessoas. Somos a manifestação visível de Cristo ao mundo. Igreja, irmãos, é onde o mundo vai ver Cristo. Nós estamos mostrando Cristo ao mundo. Né? Ainda que com as nossas imperfeições, irmãos. Né? Não existe igreja perfeita. O pessoal que está chegando na igreja, né, aqui no nosso ajuntamento, eu costumo falar para eles, olha, nós temos problemas, nós não somos perfeitos. Porque se a pessoa ela já tem a ideia de que quer ir para um lugar perfeito, ela já vai pensar 2 vezes antes de fazer parte desse povo. Mas daí eu termino falando, nós somos pessoas que amam o Senhor Jesus e buscam obedecê-lo pelo poder do Espírito Santo. Somos pessoas que declararam guerra contra o pecado. O pecado não é mais nosso aliado e Deus não é o nosso inimigo. Nós mudamos de lado. Né? Deus é o nosso aliado. E o pecado, Satanás, o mundo, os nossos desejos impróprios, eles são o nosso inimigo. Declaramos guerra. E por isso, então, nos declaramos crentes. Para isso que nós existimos, para glorificar a Deus, viver e anunciar o Evangelho. Qual que é a minha visão para a igreja? Qual que é a visão bíblica? Qual que é a visão de Deus para nós aqui em Passo Fundo? Após orar muito, irmãos, né, meditar na palavra e não buscar inventar nada, a visão que Deus nos dá como igreja, como PIB Passo Fundo, é ser uma comunidade unida. Precisamos batalhar pela unidade da igreja, pelo vínculo da fé. Né? Ser uma comunidade alegre. Graças a Deus os nossos cultos têm sido alegres, né, irmãos? Eu louvo a Deus por isso, porque nós somos um povo feliz. Uma comunidade alegre, né? Amorosa e acolhedora, madura na fé e no conhecimento da palavra de Deus e comprometida em viver e anunciar o evangelho do reino, mostrando Cristo ao mundo. É só isso que nós precisamos fazer, irmãos. Essa é a visão que nós temos de igreja. É isso que eu espero, nós rumarmos juntos, caminharmos com a graça de Deus para sermos e nos mantermos. Essa igreja que vive isso. Uma comunidade unida, alegre, amorosa, acolhedora, madura na fé, madura no conhecimento da palavra de Deus, comprometida em viver e anunciar o evangelho do reino, mostrando Cristo ao mundo. Tá? Valores inegociáveis, né? Nossos compromissos inegociáveis. E aqui eu transfiro para vocês os meus compromissos inegociáveis como pastor da igreja. Quais são os meus compromissos inegociáveis e, portanto, se fazem agora inegociáveis de vocês também? Né? Mas aqui é tudo biblicamente embasado. Oração, buscaremos a Deus em oração como nossa comunhão vital, expressando nossa completa dependência dEle, pois carecemos da direção, proteção e do poder do Espírito Santo.
Eu tenho falado para alguns irmãos, eu acredito que eu falei também para os irmãos da música, né, sexta-feira, nossa reunião de alinhamento, que nós não somos uma igreja de duas pessoas da Trindade. Nós cremos nas três pessoas da Trindade. Nós não temos aversão à obra do Espírito Santo. A diferença é que nós precisamos entender o que é a obra do Espírito Santo. Tem muita bagunça a respeito disso, né? Obra do Espírito Santo não significa barulho e bagunça. O Espírito Santo é Deus. Deus colocou ordem no caos. Deus age com ordem. A ação do Espírito Santo é de ministrar nas nossas vidas, nos transformar à imagem de Cristo. Ele é o Consolador, Ele é o Paráclito, aquele que anda ao lado. Jesus falou que enviaria o seu Espírito, que estaria conosco todos os dias. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos aparelha, irmãos, nos energiza para a obra missionária. Sem o poder do Espírito Santo nós não fazemos nada, né? Sem o poder de Deus, sem a presença dele, é inútil, porque nós não temos poder para fazer coisas espirituais, senão através daquilo que o próprio Deus nos energiza para nós fazermos para Ele. Então, se nós queremos pregar o Evangelho, nós lemos o livro de Atos e nós vemos, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos da ação do Espírito Santo, né? Nós não precisamos temer o Espírito Santo, Ele é Deus. Ele é Deus, né? Mas nós precisamos conhecer a ação do Espírito Santo, a sua pessoa, tudo isso dentro da economia da Trindade, a fim de que nós não sejamos enganados por falsas doutrinas que correm por aí, né? E alguns erros teológicos. Tem as heresias e tem os erros teológicos, né? Então, nós precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos orar mais, irmãos. Na nossa vida individual e como igreja, precisamos orar mais, né? Palavra de Deus, nos dedicaremos a conhecer profundamente as Escrituras, submetendo-nos à sua autoridade, pregando fielmente o Evangelho do Reino e observando as ordenanças do batismo e da ceia. Esse é o meu compromisso, com o poder de Deus, com a ação do Santo Espírito de Deus, ser esse instrumento de poder ensinar a igreja, doutrinar a igreja, né, os irmãos terem desejo por conhecer a palavra de Deus, por participar daquilo que a igreja promove de ensino, né? Às vezes, irmãos, a gente prepara uma pregação, uma aula, gasta-se ali 20, 40 horas da semana do pastor e tem membro que não aproveita. Eu sei, eu vou falar isso aqui e muita coisa não vai mudar, mas em nome de Jesus vai mudar, tá? Não vou jogar fora, não. Amém? Está fraco ainda, né? Mas esse é o compromisso de nós conhecermos a palavra, irmãos. A palavra de Deus fala que o povo errava por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Os saduceus não conheciam a ressurreição, não aceitavam porque não conheciam a palavra de Deus. Tem muito crente que é imaturo na fé, que está sendo levado por todo o vento de doutrina aí, porque não tem base na palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra, voltar às nossas origens batistas, o povo da palavra, o povo que carregava o livro de capa preta debaixo do braço. Agora a gente tem no smartphone, né? A gente tem outros meios, mas precisamos ter a palavra no nosso coração, na nossa mente. Precisamos nos dedicar a isso. Não dá mais para nós vivermos de migalhas. Isso não é o que Deus quer para nós, né? Uma coisa é ficar buscando coisa que Deus não nos revelou. E tem gente que está buscando mais isso do que aquilo que Deus nos revelou, né? Está buscando mais uma revelação nada a ver da cabeça do miolo de alguém do que aquilo que Deus claramente revelou na sua palavra, que é as Escrituras, é a voz de Deus, é poder de Deus, é revelação de Deus. Então, nós precisamos ser esse povo da palavra. Comunhão, cultivaremos relacionamento verdadeiro uns com os outros.
Irmãos, eu estou falando assim enfático, mas eu não estou bravo não, tá? Mas nós precisamos levar a sério isso de fato, né? Então, relacionamento, comunhão verdadeiro uns com os outros, expresso em alegria, em amor, em cuidado mútuo, em honra à liderança estabelecida, submissão mútua à visão que pactuamos, acolhimento e disciplina bíblica restauradora. Tudo isso faz parte da comunhão bíblica. Nós precisamos buscar comunhão, nós precisamos andar junto, né? A gente precisa ser um povo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que o irmão está passando para a gente poder orar pela vida dele. Eu sei que tem outros arraiais que a pessoa entra no domingo, ela sai correndo, ninguém se conhece. Essa não é a nossa filosofia ministerial e não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Nós vemos membresia na palavra de Deus porque é um povo que congrega junto, que cuida uns dos outros, que tem compromisso mútuo uns com os outros. Deus quer que nós sejamos assim. Sua palavra revela isso. E piedade, irmãos, vivermos a nossa fé com integridade e intencionalidade no dia a dia, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, o viver pio, essa palavra piedade não tem nada a ver com dó, tá? Essa piedade é o ato de viver, de se consagrar, de viver a fé verdadeira. É isso que é o viver do piedoso. Nós vemos essa palavra nas próprias Escrituras, né? Viver piedosamente, o apóstolo Paulo disse a respeito disso. Que é levar a sério a nossa fé. Não é crer, né, em uma coisa, falar que crê. Não, eu acredito nisso. E no dia a dia faz outra. E lá na reunião da família diz outra coisa, né? E no sair da porta, não tem nada a ver a fé que professa confessar. Nós precisamos de uma fé íntegra, verdadeira, onde aquilo que nós cremos é aquilo que nós buscamos viver pela graça de Deus. Esses são valores inegociáveis nossos. Como chegaremos lá juntos? Ninguém aqui pode dizer que já chegou na plenitude disso, irmãos. Ninguém aqui, tá? Mas nós temos essa direção. Como eu tenho pensado em nós conduzirmos a nossa igreja. E nossa igreja eu estou fazendo aqui de licença poética, tá? Porque é a igreja do Senhor Jesus, então entenda muito bem. Mas esta igreja aqui, a PIB de Passo Fundo, como que nós podemos viver isso? Como que nós podemos praticar isso? Deus tem nos dado a direção clara de uma igreja simples, que se resume no princípio menos é mais. Enquanto nós vemos muitas igrejas indo para o caminho contrário, a coisa se tornando mais complexa, né, inventando um monte de coisa, Deus está nos dizendo, voltem à simplicidade, voltem para a igreja de Atos, voltem para aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Por isso nós não buscaremos ser uma igreja ativista, ou seja, uma igreja definida por excessos de programações e eventos, mas por crescimento intencional de cada pessoa através do discipulado. Discipulado e intencionalidade é algo que tem que estar na nossa mente, tá? Então, queremos que todas as nossas atividades sejam bem definidas e executadas, irmãos. Às vezes a gente inventa um monte de coisa, faz tudo meia boca. E não serve de resultado espiritual nenhum. É só para satisfazer os nossos próprios desejos e gostos pessoais. Sendo que Deus nem pediu muita coisa, né? Mas nós queremos fazer aquilo que nós fazemos bem feito, a fim de que sirvam a um propósito claro, ajudar cada pessoa a crer no Evangelho e caminhar e amadurecer como discípulo do Senhor Jesus. Nosso alvo não é ver quão inovadores podemos ser, e sim perceber quão fiéis podemos ser. Inovação é uma palavra que não está no escopo aqui da nossa conversa, tá? Chegaremos lá assim. Ser uma igreja simples não significa ser simplista, onde não existe nenhum evento extra. Nós temos aniversário da igreja, nós temos dia 20 de setembro,
né? Nós nos reunimos, nós nos alegramos juntos. Nós temos alguma coisa nesse sentido, mas nós não vivemos e não gastamos energia com essas coisas, mas nós gastamos energia com sabedoria, para o cumprimento da nossa missão, da nossa visão, do nosso propósito, daquilo que o Senhor Jesus nos pediu, que é discipulado. E até usamos essas coisas como eventos ponte, para que a oração, a palavra, né, a piedade e a comunhão possam existir e ser cultivadas nas nossas vidas e na nossa comunidade. Né? Ser uma igreja simples também não significa que os nossos ministérios da igreja, né, como louvor, PIB Kids, jovens, mulheres, homens, etc., vão acabar. Pelo contrário, significa que todos os ministérios serão reorientados para o foco principal, o discipulado intencional. E já tem sido direcionado, irmãos. Eu estou falando aqui para os irmãos agora, e eu quero que vocês comecem a olhar intencionalmente para a igreja e ver: sim, agora estou entendendo muita coisa. Algumas coisas mudam. Né? Sim, né? Agora faz sentido, pastor, aquilo que está acontecendo na vida da igreja. Né? Porque nós precisamos rumar isso. A nossa convenção tem pensado a respeito disso, irmãos. Eu tenho conversado com o pastor Marcos Louveira, conversado principalmente com ele, né, a respeito disso, e essa é a tônica da convenção. Pastor não, né? O Mário Preto também tem a mesma opinião. Né? Estamos orando por avivamento, irmãos, na nossa convenção. 20 anos que as igrejas não crescem, igrejas fechando da Batista Pioneira. Nós precisamos voltar para a palavra, né? Nós precisamos buscar o discipulado. Essa é a tônica, discipulado. Seguir Jesus e ajudar pessoas a seguirem a Jesus. É isso que Deus nos chamou para fazer. Então nós pensamos... Aqui eu vou falar tá? Eu penso que esse discipulado intencional, através do formato dos pequenos grupos, essa é uma ferramenta muito importante para a nossa igreja atingir isso, irmãos. Tá? É a única ferramenta? Não, vocês vão ver que não é a única ferramenta. Mas é uma ferramenta preciosa se nós queremos atingir isso. Se você acha que essa visão está certa, se você acha que ela é bíblica, se você acha que de fato Deus pediu para você viver isso, é importante. Né? Os ministérios são da igreja, eles não são facções dentro da igreja. Logo, não há nenhum ministério que terá sua própria visão ministerial. Mas todos nós, como igreja, caminharemos para a mesma direção e objetivo: formar discípulos saudáveis de Jesus. Tá? Essa é a orientação para a igreja. O caminho essencial do discipulado, que é o básico bem feito ali para um membro saudável, irmãos, é simples. É para ser simples, né? Culto, escola bíblica e pequeno grupo. Eu já falei a respeito disso. Eu falei aqui, falei lá na sede da Caixa, acho que no dia 20 de setembro, e agora eu vou trazer de volta para os irmãos, agora mais amplo, né? Os irmãos conhecerem de fato tudo aquilo que Deus tem nos direcionado. Culto público, nossa reunião para adoração coletiva, pregação expositiva e a fiel administração das ordenanças, batismo e ceia. É indispensável. Né? É uma alegria para o crente estar no culto. Eu não sei você, eu fico alegre por ir ao culto. Sempre estou feliz por ir ao culto. Tem um domingo ou outro que o Satanás vem nos atormentar, né, antes de vir para o culto? Tem. Né? Mas não tem um domingo que eu não saio daqui feliz. Né? Feliz. Que coisa boa estar com o povo de Deus. Né? Ouvir a palavra, cantar ao Senhor. Então, a adoração faz parte da nossa vida com Deus. Não tem como ser crente e falar, não gosto do culto. Daí está errado isso aí. Tá? Escola bíblica dominical. Não é tradição da nossa igreja. Mas é uma necessidade da nossa igreja, irmãos. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Né? Nós precisamos nos esmerar na palavra de Deus. E eu vou dizer mais, vou aprofundar um pouco mais. Nossos filhos precisam conhecer mais a palavra. Né? Então precisamos acordar no domingo de manhã, irmãos.
Desperta tu que dormes. Né? Isso aqui não vai impedir seu churrasco de domingo. Essa não é a intenção, inviabilizar a vida com família, irmãos. Né? Inclusive, nós começamos às 9h, acabamos 10h05. E queremos ser bem pontuais com isso. Tá? Eu cobro isso dos professores, eu me cobro isso. Então, das 9h às 10h05, é o nosso encontro para o ensino aprofundado, é a escola de teologia. O meu sonho é que dessa escola bíblica nós possamos aqui chegar ao ponto de falar, nossa igreja é composta, todos os membros são teólogos formados. Se você for fazer um curso de teologia, seja lá na Faculdade Batista Pioneira, você começar a fazer as aulas e falar, nossa, isso meu pastor, o professor lá da escola bíblica já disse. Tá? É isso que é a escola bíblica, irmãos. Não é nada além disso. Tá? Pequenos grupos, nossas reuniões onde cultivamos a oração, intercessão, comunhão intencional e as conversas práticas de como viver o evangelho no dia a dia de cada pessoa. É aqui que a gente consegue, irmãos, compartilhar a vida. Né? Aqui no domingo, tem domingo que eu não consigo cumprimentar, eu acredito que 50% dos irmãos. Né? E eu vou terminar aqui e ir lá para a porta, que eu gostaria de cumprimentar os irmãos. Né? Nem que seja um aperto de mão, ver cada rostinho, poder dar um sorriso, né, para vocês. Mas é no pequeno grupo que os irmãos lá do pequeno grupo lá do Boqueirão me conhecem melhor. Não sei se isso é melhor ou pior, né? Eles que têm que dizer. Mas é lá que eles me conhecem. É lá que eu sei aonde que aperta o calo daqueles irmãos. O aconselhamento bíblico aqui na igreja, ele acontece, ele é bom, ele é necessário, mas por vezes eu só consigo aconselhar e tratar já problemas que já caminharam bastante. Né? Agora, quando a gente anda junto, a gente está no dia a dia, semana após semana, andando junto, né, podendo compartilhar a vida, a gente pode se fortalecer junto e crescer como família. Né? Então, não é para ser clubes, não é para ser pequenas panelinhas, muito pelo contrário, o nosso objetivo é o reino, então quando o pequeno grupo tiver grande demais, vai ser uma bênção poder ramificar. Né? Esse não é o nosso objetivo central, né? Ramificar, mas também não é uma coisa que não está no nosso objetivo, não. Né? Nós precisamos crescer. É um lugar muito bom para você convidar gente que não conhece Jesus para poder ouvir sobre Jesus. Né? Então, esse é o plano básico. Culto, EBD, pequeno grupo. Como o tempo passa, irmãos, meu Deus. Além disso, nós temos outras atividades, discipulado pessoal, que não é só o pastor que faz, os irmãos também são chamados por Deus para discipular uns aos outros. Né? E o meu trabalho é equipar os santos para esse propósito. Né? Eu preciso nutrir vocês para que vocês possam ser bênção no reino. Sala de novos membros, que é o zelo ativo pela membresia biblicamente saudável. Nós temos levado isso muito a sério na nossa igreja. Tá? Os irmãos viram aqui 27 pessoas, né, sendo aceitas entre batismo e aclamação na última vez. Os irmãos, todos esses passaram pela sala de novos membros, tiveram entrevista comigo, com o pastor Mene, a fim de que nós então validássemos algo muito importante. Esses irmãos são crentes? Eles foram regenerados? Eles tiveram um encontro com Jesus? Né? Porque parte desse princípio, para você ser membro da igreja, você precisa ser crente. Né? Você precisa ter sua vida transformada. Você não precisa ser perfeito. Né? Eu não sou. Mas precisa amar Jesus, servir a Jesus. Sala para batismo, então esse ensino e solidificação da fé dos batizandos. Eventos pontes, né? A formação de liderança. Isso é algo que eu quero focar bastante nisso, irmãos. Preciso formar líderes aqui na igreja. Os irmãos precisam ajudar esses líderes também que estão na igreja, trabalhando, a eles servirem felizes, né, sendo auxiliadores desses irmãos. Liderança é uma bênção, é necessário para o povo crescer.
cursos e congressos temáticos, né? Qual que é a função pastoral? Está aí o texto bíblico, tá? Não vou ler ele inteiro. Mas o que eu quero que os irmãos tenham de expectativa do ministério pastoral? Eu sei, tem muitas expectativas, né? E nem todas eu vou suprir. Infelizmente eu sou humano, né? Como vocês. E felizmente Deus me ensina que eu dependo dele. Eu não posso tomar o lugar de Cristo na igreja. Cristo é o Senhor da igreja, né? Mas, olhando para aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, se não falha a memória aqui, que eu esqueci de colocar a referência ali embaixo, o próprio Cristo deu a sua igreja apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui a gente tem o consenso que pastor e mestre está junto, tá? Deveria ser até um hífen ali, e não um e, como se fosse duas coisas separadas, tá? É necessário para ser pastor, ser mestre. Esse é um princípio bíblico da palavra de Deus. Então eu, como pastor e mestre, e Deus dando isso à igreja, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O meu trabalho é ser instrumento de Deus para aperfeiçoamento da vida de vocês, para o desempenho, né, do serviço, para que vocês possam desempenhar o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É isso, irmãos, precisamos crescer à estatura de Cristo, nos tornarmos maduros na fé. Quando nós formos, todos nós, maduros na fé, vai ter bebê na fé aqui na igreja, que a gente vai ter que cuidar deles e levá-los a serem maduros na fé, porque nós queremos conversões, nós queremos que o evangelho avance. E a igreja assim vai crescendo. Como maduros na fé, nós não vamos perder tempo com coisinhas, com picuinhas, com coisa que não edifica. Nós vamos perder tempo discipulando, orando, nos dedicando na palavra, né, vivendo piedosamente, tendo comunhão genuína e buscando ter comunhão a fim de que nós possamos influenciar pessoas a seguir a Cristo. Memorizando a síntese da nossa visão para a igreja, nós vamos falar bastante a respeito disso, é vivendo e anunciando o evangelho do reino. É viver e anunciar o evangelho do reino. É isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para nos fecharmos em nós mesmos. Deus não nos chamou para sermos uma igreja famosa. Deus não nos chamou para ser uma mega igreja. Deus nos chamou para nós vivermos o evangelho e anunciarmos o evangelho. Os resultados da fidelidade cabe a Deus. E creio, irmãos, né, piamente, que se nós cumprirmos aquilo que Deus nos pediu com fidelidade, a igreja irá crescer. Nós estamos em Passo Fundo e nisso eu concordo plenamente com aquilo que o pastor Marcelo Oliveira falava. Passo Fundo é uma cidade estratégica. Nós estamos aqui com muitas cidades ao nosso redor que não tem trabalho batista. No Congresso de Pastores, nós fomos apresentados a um gráfico que o estado do Rio Grande do Sul é um estado considerado para a Junta de Missões Nacionais como não evangelizado. Está no vermelho, irmãos. O estado do Rio Grande do Sul. Nós somos chamados para mudar isso também aqui na nossa igreja, né? Não é ganhar o estado do Rio Grande do Sul.
é ser fiel com aquilo que Deus nos coloca na mão para nós fazermos no dia a dia como igreja. Confiando na ajuda da graça do Senhor. Ó Senhor, nós queremos ser um povo que te ama, que te honra, com mãos limpas e coração purificado por Cristo. Nos encha do teu Santo Espírito para nós vivermos e agirmos como agentes do teu reino. Nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho 10 minutos. Só vou dar um spoiler da pregação, então. Tem algumas metas aqui, então eu vou deixar falar aqui a respeito de algumas metas. Semana que vem nós nos aprofundamos, voltando com tudo isso em mente, então meditando no texto bíblico específico ali. Mas algumas metas que eu tenho para esse ano, irmãos. E para alcançar essas metas, é só se vocês quiserem alcançar. Eu não tenho competência de fazer isso sozinho, né? Deus está pronto a derramar graça sobre nós. Mas nós precisamos desejar também sermos inundados com a graça de Deus. Precisamos clamar isso, irmãos. Desejar ser cheios do Espírito, buscar. A palavra de Deus nos fala que Deus está pronto a derramar sua graça. Nós lemos no texto no começo, né? Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invocai enquanto Ele está perto. Isaías 56, 6, se não me falha a memória. Então precisamos buscar isso. Então, para os pequenos grupos, fortalecer os pequenos grupos. E que todos os membros participem, então, de um pequeno grupo cobrindo toda a igreja pelo pastoreio. Tá? Então participe de um pequeno grupo, meu irmão, minha irmã. É importante para a tua vida espiritual. Não é uma coisa que é à toa, que a gente está propondo aqui para encher linguiça, para dizer que, olha como a igreja está funcionando bem. Irmãos, longe de mim isso, entendeu? Era muito mais cômodo a gente continuar com o culto de quarta-feira aqui e não mexer em nada disso. Entendeu? Vindo 3 pessoas toda quarta-feira aqui na igreja. Nós queremos realmente crescer na graça, no conhecimento do Senhor, crescermos como povo de Deus, levarmos a sério a nossa fé, né? Que Cristo não seja um programa de final de semana para a gente, mas seja realmente o nosso Senhor, nosso Rei, né? Então, incentive os irmãos, participe. Eu sei, cada um tem as suas dificuldades, irmãos, né? Mas uma coisa é você não conseguir de vez em quando. Outra coisa é você não ir nunca. Você não tem nem desejo. Então, eu tô te falando o que vai acontecer no pequeno grupo para você entender e poder buscar então um pequeno grupo. Lá nós vamos meditar na palavra de Deus, né? Alguma porção da palavra. Temos usado alguns livros, temos usado estudos bíblicos, e vamos vendo a necessidade de cada pequeno grupo e nutrindo esse pequeno grupo do material que é preciso para ele, né? Então estamos buscando, nem sempre vai ser o material que te agrada, porque o objetivo não é agradar, o objetivo é nutrir, né? Às vezes a gente não tem que dar brócolis para as crianças, e às vezes eu vou ter que dar brócolis para vocês, e rúcula, né? Esse é o objetivo, nutrir a igreja com aquilo que é necessário para que a gente caminhe crescendo na fé, né? Então busque um pequeno grupo, lá a gente vai orar junto, a gente vai conhecer sobre aquilo que está acontecendo na igreja, a gente vai poder ter comunhão uns com os outros, compartilhar as lutas, as vitórias, né? Termos esse tempo então de qualidade. Eu sei, você já deve ter ido em um pequeno grupo, às vezes você pode ter saído frustrado de lá, achando que ia ser uma coisa psicodélica, né? Não vai ser, irmãos. Não é psicodélico, tá? Não vai ter fogos de artifício. É simples, é para ser simples.
E se você foi e demorou muito, pequeno grupo, você saiu de lá meia-noite, não é para ser assim também. Nós precisamos melhorar nisso aí também, né? Precisamos ter ali 1 hora, no máximo 1h30 de pequeno grupo, para os irmãos que trabalham no outro dia poderem ir trabalhar. Mas esse é o nosso objetivo, andar junto como igreja. Se você está se sentindo ovelha desgarrada do rebanho, né, porque eu não consigo visitar todos os irmãos todos os meses, né? Tem irmão que eu não visitei o ano passado. Alguns eu marquei e não puderam me receber também, né? Então, mas você pode ser pastoreado, cuidado, estando num pequeno grupo. E esse é o meu desejo, cuidar de vocês. Porque eu prestarei contas diante de Deus sobre a alma de cada um de vocês que faz parte da membresia dessa igreja. Então, vocês aqui e diante de Deus, eu estou instruindo vocês, tá? Essa instrução pastoral para a tua vida, tá? Meu irmão, minha ovelha, participe de um pequeno grupo, tá? Então, quero treinar os líderes dos pequenos grupos, criação de novos PGs. Vamos começar com a graça de Deus, PGs dos adoles e dos juniores no sábado. Estamos planejando isso, tá? Um no São Cristóvão, um no Petrópolis. Se Deus nos der a graça, vamos abrir muitos PGs, porque temos 150 pessoas no hall de membros. Se cada um tiver 10 pessoas, nós precisamos de 15 pequenos grupos, né? Então, estamos com alguns funcionando, irmãos. Não é pouco não, viu? Se a gente considerar, ó, tem mulheres funcionando 2 PGs, né? Nós temos Petrópolis, não, Boqueirão. Vai ter um Petrópolis lá na casa do Sandro? Ô, glória! Né? Vai ter um lá no São Cristóvão, acho que na casa da irmã Nélis também, né? E se Deus quiser, outros. Daí tínhamos os dos homens às 6 da manhã, mas daí os homens não estão muito animados para acordar cedo, né? Não sei porquê, né? 6 horas da manhã. Também é judiado, né, irmãos? Mas se você tem desejo de participar desse pequeno grupo dos homens às 6 da manhã, me procure, por favor. Que nós estamos a ponto de fechar ele. É porque não tem gente, os homens não querem acordar cedo, né? E a noite é disputado na vida do homem. Chega do trabalho, é muita coisa. Então é o horário que nós encontramos de flexibilidade para não sobrecarregar a agenda dos irmãos. O objetivo é menos é mais, irmãos. Não é sobrecarregar ninguém, não é esgualepar ninguém. Inclusive eu tenho que cuidar dos líderes para não esgualepar os líderes, né? Então, e ramificação dos PGs de maneira orgânica e saudável. Para IBD, participação da igreja, principalmente as crianças. Se você é pai, está sendo puxado a orelha, trazer seu filho na escola bíblica dominical, tá? Não quer trazer? Tranquilo. Eu estou te falando, traga o teu filho. Depois não adianta virar e falar, meu filho não quer mais ir na igreja, ele não gosta da igreja. Crie ele nos caminhos do Senhor. E sendo assim, já não é garantia nenhuma, né? Imagina você não cumprindo com a tua responsabilidade, né? Então, se esforce, irmãos. Mostre para o seu filho que isso é importante. Que igreja é coisa séria. Que o reino de Deus é prioridade na tua vida. Que Jesus é Senhor. Mostre para os seus filhos. Sinalize o evangelho para eles. Viva isso dentro do seu lar, tá? E treinamento dos professores. Muito obrigado, meus irmãos que servem nos ministérios. Eu tenho que falar isso também. Irmãos, a gente olha e eu não tenho assim, como dizer, ninguém pega no batente. Irmão, nós temos muita gente trabalhando na igreja. A gente não vê, mas lembra aquele dia que a gente deu o presentinho para os professores? Tinha 20 professores aqui na frente. Se esses professores não servem ao Senhor Jesus, nossas crianças não têm como descer, ouvir a palavra do jeitinho, da linguagem que eles podem. As coisas não acontecem no reino de Deus. E temos outros ministérios funcionando, os irmãos da música. Irmãos, a igreja somos nós. E louvado seja Deus, porque tem irmãos que têm entendido que nós não somos meramente voluntários, mas se Deus te chamou para exercer o seu dom como parte do corpo, se você não exerce o teu dom, o corpo vai ficar capenga.
Então você precisa servir o Senhor Jesus com aquilo que Deus te dotou do dom e talento. A tua parte no corpo, aqui na PIB de Passo Fundo, é importante. E se Deus te colocou aqui, é porque é para você servir aqui. Tá? Então, treinamento dos professores, muito obrigado.